Shalom, shalom, amados. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Hoje é dia 15 de setembro de 2024. Nós estamos em San Leandro, na Califórnia, Estados Unidos da América. Aqui são 9 horas, 9h14 da manhã. Aí já devem ser 1 e pouco da tarde, né? E, bem, culto de hoje nós acabamos de fazer a tradução do culto Glória de Sião Internacional, que aconteceu no Texas. E hoje, eu nem sei qual foi o tema, assim, o título, não sei qual foi o título, não anotei o título aqui. Nós estávamos com problema no meu computador, então nós fizemos a transmissão um pouquinho diferente hoje. E durante o louvor, o Senhor falou algumas coisas em relação a nós nos prostrarmos e nos rendermos aos seus pés. Nós realmente precisamos aprender que Ele é o nosso Senhor. Nós não somos o Senhor de nossas vidas, nós não somos senhores de nossas vidas, mas Jesus é o nosso Senhor. Amém? Então, nós queremos nos assegurarmos de que nós somos obedientes a Ele, que nós somos rendidos a Ele, que nós entendemos que Ele é maior do que nós, mas que Ele nos dá grande poder quando nós também nos rendemos a Ele. Nós devemos deixar Deus mudar os pensamentos. Ele falou algo em relação à política, e houve algumas canções que foram para nos alinhar e nos endireitar em relação à política em nossas nações. E Deus disse que Ele vai mudar o pensamento dos de direita e Ele vai mudar o pensamento dos de esquerda. Ele vai trazer um alinhamento sobre a nação. E uma outra palavra profética falou que... Deixa eu ver se eu consigo. Alinhar minha voz aqui, que ela tá craquelando, porque é cedo de manhã. É muito cedo agora, gente. Começamos muito cedo, né? Nós somos como, não só para raios, mas também como raios e relâmpagos. O Senhor nos faz relâmpagos. E quando, numa visão, ele via que nós éramos como raios, alguém no louvor via isso, muda o cenário e a pessoa vê raios atingindo a areia e a areia sendo transformada em outro elemento, querendo dizer que nós somos raios e relâmpagos que vão atingir algo ao nosso redor. Aquilo que nós atingimos será transformado. O Senhor vai nos usar como agentes de transformação. Uma outra pessoa viu, abre a sua Bíblia aí em Ezequiel 12, que teve uma palavra importante aqui. Ezequiel 12, 21. Veio a minha palavra de Yahvé dizendo, ou de Jeová dizendo, Filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? E o provérbio é esse, prolongue-se o tempo e não se cumpre a profecia, tipo, vai empurrando essas profecias para frente da vinda do Messias, né? Aqui, palavra de Deus, Ezequiel está falando da vinda do Messias, está falando do templo em Jerusalém, está falando de várias coisas. Que provérbio é esse que vocês têm aí que demore bastante, que não venha nunca o tempo do cumprimento? E Deus diz assim, versículo 23, portanto dize-lhes, assim diz Jeová Deus, farei cessar esse provérbio. Esse provérbio não vai existir na terra. Farei cessar esse provérbio e já não se servirão dele em Israel, mas dize-lhe, os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia. E o Senhor disse, usando esse texto que é para Israel, ele disse assim, o tempo está próximo, América. E nós vamos liberar sobre o Brasil essa mesma palavra, o tempo está próximo, Brasil, o cumprimento das profecias para o Brasil. O tempo do cumprimento das profecias para o Brasil está próximo, em nome de Jesus. Amém, amados? Em nome de Jesus. E uma outra pessoa veio e disse que ela havia tido um sonho
em que ela pregava numa outra igreja que ela nunca tinha estado antes, e enquanto ela estava pregando, ela via um grande útero se abrir, e deste útero caíam palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, palavras de discernimento, palavras de profecia, e o Senhor estava movendo no ajuntamento do corpo de Cristo esses dons, para que o mundo pudesse ter o transbordar da plenitude do corpo de Cristo sobre a terra, com todos os seus dons e ofícios. Nós dizemos sim e amém. Que o útero celestial do reino se abra e nós possamos fluir em todos esses dons que o Senhor tem derramado em nós. Amém? Em nome de Jesus. Numa profecia com cronologia, o Chuck disse que nesses próximos 90 dias, Deus trabalharia com o paradigma de aliança e de realinhamento, porque ele tinha visto hoje pela manhã o Senhor falando com ele, e ele via os Estados Unidos, e Deus falou assim, sobe mais alto, e ele via os Estados Unidos, e ele via várias nações dentro dos Estados Unidos, como se alguns estados se juntassem para se formar outra nação, e outros estados estivessem sozinhos. É como se Deus fosse permitir uma uma grande separação e divisão na América, e fosse tratar com cada um. E ele ouviu assim a palavra: pode uma nação nascer num dia? Que é uma palavra para Israel, que está lá em Isaías 66, se não me engano. Pode uma nação nascer num dia? E Deus estava falando de tudo isso que vai acontecer, que eu vou permitir, eu vou fazer nascer uma nova América. Que Deus tenha misericórdia das vidas, que Deus tenha misericórdia do seu povo, que Deus tenha misericórdia do Brasil, com tudo que os abalos desses próximos dias ainda hão de trazer. Que nós possamos estar firmemente arraigados no Senhor, na força do seu poder, para que nós não venhamos a esmorecer. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês querem que eu tente conectar aqui o meu microfone? Que eu tenho ele aqui, eu tirei porque o meu computador não estava funcionando bem, mas se vocês quiserem que a minha voz chegue mais alta em vocês aí, eu posso conectar, tá bom? Vocês só me dão um toque aí. Tá tudo ok, vocês não querem que eu mexa em nada, né? Tá legal, não mexerei em nada. Houve uma outra palavra, deixa eu ver se eu lembro o começo dela. Eu tirei alguns prints aqui, deixa eu ver se eu acho. Mas os prints foram da palavra, né, Márcia? Não foram do louvor. Deixa eu só já deixar engatilhado aqui enquanto eu tento me lembrar. Que era a palavra em relação ao Obed-Edom, vocês lembram? Ah, sim, acho que eu estou me lembrando aqui, tá vindo aos poucos. Davi, ele fez o que ele sempre tinha visto ser feito. Como a arca era carregada, ou tinha sido carregada em outros momentos, até mesmo os filisteus carregaram a arca numa carroça e nada aconteceu aos filisteus, né? E Davi simplesmente estava se movendo naquele modus operandi que ele conhecia. E aconteceu tudo aquilo, ele foi buscar a arca, ele colocou numa carroça, não deu certo, Uzá morreu. E Davi deixa a arca lá na casa de Obed-Edom e volta para Jerusalém, todo chateado, e aí ele vai ter com o Senhor. E o Senhor, ele está nos movendo, é um novo mover. Muitas coisas nós fizemos no passado, Deus moveu muitas coisas no passado de maneiras diferentes, mas nós não estamos presos ao passado, nós agora estamos num presente que se move para um futuro. Logo, Deus não quer que nós estejamos no mover do passado, Ele quer que nós estejamos no mover do hoje. E é um novo mover. O Espírito Santo vai nos guiar para que nós possamos buscar a presença de Deus, buscar a arca e levá-la para o lugar onde ela tem de estar, debaixo da orientação do Espírito Santo para o mover de hoje. Amém? Então, milagres acontecerão quando nós nos movermos com o Espírito Santo de Deus. Não como nós queremos nos mover, mas como Deus quer que nós nos movamos. Isso é chave, isso é importantíssimo. Nós não andarmos no mover que deu certo no passado.
mas que nós andemos no mover que Deus tem para hoje. Amém? É um novo mover. E no meio do louvor também, o Keith trouxe uma palavra sobre muitas vezes o desespero nos move e Deus nos move ao desespero, como por exemplo a mulher com o fluxo de sangue. Ela foi movida pelo desespero e ela chegou até Jesus. E ela foi curada, o milagre aconteceu. O inimigo também usa do desespero muitas vezes, e nós precisamos discernir o desespero que nos faz correr para Deus e o desespero que nos faz correr de Deus. E isso é um reconhecimento e um discernimento que o Senhor quer que nós tenhamos. O Espírito Santo está nos atraindo para Ele, nos atraindo para o poder de Deus, para o mover de Deus, para Jesus, que é o poder e o mover de Deus. Ele quer que nós estejamos com Deus para que nós sejamos curados, libertos, sarados, salvos, santificados, para que nós entremos no desígnio que Deus tem para nós, na missão que Ele tem para nós, no tempo que Ele tem determinado para nós. Amém? Então, que nós sejamos movidos pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Nós, Senhor, amarramos todo o espírito de incredulidade que nos tenta impedir de entrar e nos movermos contigo. Nós não entramos, nós quebramos a concordância com o espírito da enfermidade e com o espírito da pobreza. Nós quebramos a concordância com o espírito da mesmice, com o espírito da religiosidade. Nós quebramos a concordância com o espírito da religiosidade em nome de Jesus. Amém? Amém. O Chuck deu muitas e muitas voltas, mas ele quer que nós entremos, que nós entendamos o que é um milagre, que nós não impeçamos Deus de agir em nós e que nós sejamos totalmente rendidos a Ele. Então, ele usou alguns textos, entre eles o Salmo 139. Nós não podemos fugir de Deus. Deus sabe exatamente quem nós somos e para o que Ele nos designou aqui nessa terra. Então, se você tiver a sua Bíblia aí, cadê meu Salmo 139? Ele não registrou? Registrou. No Salmo 139, nós vemos que, no versículo 13, que Deus formou o nosso interior, Ele nos entreteceu no seio da nossa mãe. E nós te damos graças, Senhor, o salmista dá graças, porque nós fomos feitos de forma assombrosamente maravilhosa. E as obras de Deus são admiráveis, e nós assim o sabemos, porque Ele nos formou. Os olhos de Deus nos viram ainda uma substância informe, e nossos dias foram escritos no seu livro, todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus, todos já escritos e determinados pela onisciência de Deus, quando ainda nenhum deles existia. Nós somos preciosos aos olhos de Deus e Ele sabe exatamente aquilo que nós vamos fazer todos os dias de nossas vidas. Ele sabe se vamos obedecer ou não, mas Ele ainda nos dá o livre-arbítrio, nós ainda temos a chance, o poder de escolher se queremos andar com Ele ou não. E por que não andar com Ele? Hoje parece que todas as opções são sempre contra Deus. Por que que eu devo andar em todos os outros caminhos? Porque todas as outras religiões são factíveis, nós temos licença para fazer tudo que os outros, menos cristianismo. Somente o cristianismo é tão criticado, é tão atacado, e parece que nós não temos essa escolha, mas nós temos. E é a única escolha que vai nos dar vida, vida eterna e vida abundante. Deus é o Pai de todos os espíritos, Ele é Pai de tudo o que todo ser humano que está nessa terra. Ele gerou a todos nós. Nós, quando nascemos nesse mundo, nascemos longe dele, mas ele se manifesta a nós, ele se apresenta a nós, ele tem encontros conosco em vários momentos de nossas vidas para que nós possamos conhecer a Deus como Pai. E Jesus veio nos apresentar o Pai, e o Espírito Santo nos atrai a Jesus para que nós possamos conhecer ao Pai.
para que nós possamos voltar para casa, para que possamos ser filhos, filhos amados, queridos, cuidados, sarados pelo Pai. Deus está nos trazendo um alinhamento celestial, né? E o Tiago falou uma coisa muito importante. Nós podemos nos submeter a Deus para então resistir ao diabo, ou nós podemos resistir a Deus e não poderemos resistir ao diabo, estaremos então submissos ao diabo. Então pense assim, se eu me submeto a Deus, Ele me dá poder e autoridade para que eu possa resistir ao diabo. Se eu resisto a Deus, eu já estou submisso ao diabo. Se eu estou submisso ao diabo, eu resistirei a Deus e não terei o poder e a autoridade para resistir ao diabo, porque eu sou filho do diabo. Estou subserviente àquele que é o Senhor do mundo hoje. Vai dar bom ou vai dar ruim? Vai dar muito ruim se eu estiver subserviente ao inimigo. Mas se eu estiver rendido a Deus, submisso a Deus, Ele me dará poder, autoridade, oportunidade, armas, estratégias para que eu possa desbancar, destituir o inimigo de todas as áreas da minha vida, para que eu tenha essa vida eterna e essa vida abundante. Amém? O que é um milagre? Vamos ver aqui. O que é um milagre? Vou ler o slide do Chuck aqui. O milagre é um evento ou um fenômeno natural que parece violar as leis naturais. Por exemplo, Jesus andar sobre as águas é um milagre. Ele está andando, ele está aqui no natural, sobre águas que são naturais, numa atmosfera que é natural, numa lei da gravidade que é natural, mas ele violou essas leis, com o seu corpo que era natural. Ah, o que é um milagre? É um evento que revela a Deus, àquele que tem os olhos da fé. O milagre é uma obra que aponta para a presença de Deus, que interage em nossa história, a favor da humanidade, para enfatizar que Deus está agindo com grande força, que Deus tem força para violar as leis naturais. Um milagre é um sinal que aponta para uma revelação mais profunda do Criador e de seus caminhos. O milagre é uma maravilha que gera esse uau, e até mesmo às vezes um medo, né? Um temor. O milagre é prova da existência de Deus e é uma revelação àqueles que têm uma aliança de amor com Deus, que têm uma aliança de fidelidade para com Deus. O milagre é o cumprimento de promessas do reino do Messias se manifestando em nosso meio, assim como Isaías profetizou. E o milagre é um sinal da presença do reino de Deus em nosso meio. Quando é que isso é importante? Quando é que nós resistimos o milagre em nosso caminho? Porque Deus, ele marca encontros conosco. Em vários momentos de nossas vidas, ele intervém na nossa história de forma milagrosa, para que nós o conheçamos, para que nós despertemos para a sua presença. E temos uns 4 exemplos na Bíblia de pessoas que resistiram a Deus. Temos a Jonas. Jonas não queria ir para Nínive, certo? Então, ele não queria que o povo fosse salvo. Deus falou para ele: o plano é esse, você vai lá pregar para a cidade de Nínive e eles serão salvos. E Jonas falou: imagina, eles são nossos piores inimigos, mataram não sei quantos, nos invadiram, nos levaram para o exílio lá no passado. De jeito nenhum, hein? Eu não quero ser o cara que vai, depois o povo de Israel vai falar que eu ajudei aí na salvação dos nossos inimigos. E ele fugiu de Deus. E ele entrou no barco, no navio, e Deus falou assim: bem, eu sou o dono
não só da palavra profética para libertar uma nação, mas eu também sou o dono de toda a criação. Você acha que você pode fugir de mim num navio? E Deus fez uma tempestade, descobriram, Jonas sabia que ele era a causa da tempestade e foi jogado ao mar. E Deus pensou assim: ele vai nadar até a praia e eu não vou deixar ele morrer porque eu tenho uma missão para ele, então deixa eu botar ele na barriga de um peixe por 3 dias para ele entender o recado. 3 dias na barriga do peixe, finalmente Jonas teve aquele momento eureka, né? Entendi. Tá bom, Deus. Eu vou fazer o que o Senhor me mandou. Aí o peixe já cospe ele no caminho, no rumo certo. E ele vai, e ele libera a palavra, e a nação é salva. Jonas teve de ter um encontro meio radical com Deus. Mas Deus sabia exatamente o que ele precisava para entender, para ter a compaixão de Deus, para entender o amor de Deus por vidas, ainda que não fossem vidas do seu próprio povo, ainda que fossem vidas de um povo inimigo. Às vezes nós precisamos desse desperta de Deus quando nós perseguimos vidas e Deus quer que nós sejamos enviados para salvar essas vidas. Davi não quis ir para a guerra no tempo que era para ele ir para a guerra, ele acabou ficando em casa, acabou caindo em tentação, acabou adulterando, o que levou ele a um homicídio. Foi uma desgraça atrás da outra, porque ele simplesmente decidiu que ia fazer a vontade dele, não a vontade de Deus, que era que ele estivesse na guerra. Deu tudo muito ruim. Mas Deus sabia como falar com Davi para que Davi pudesse se endireitar, se consertar, se arrepender dos seus maus caminhos e voltar para os caminhos do Senhor. E houve a redenção na vida de Davi. Foi duro? Foi. Uma pessoa morreu, uma criança morreu. Às vezes as nossas decisões, as nossas escolhas trazem consequências bastante terríveis. Mas Deus nos encontra em nossos maus caminhos e nos endireita, nos traz para caminhos de luz e de vida novamente. Graças a Deus por sua misericórdia, sua fidelidade, sua compaixão por nós, amém? E que nós tenhamos corações submissos para deixar Deus tratar, deixar Deus falar, deixar Deus gerar o arrependimento. Pedro não quis que Jesus fosse para Jerusalém. Uma coisa é você não querer os caminhos de Deus para a sua vida. Outra coisa é você não querer que Jesus faça a vontade dele. Aí sim que a coisa vai ficar ruim, porque aí Pedro foi chamado de Satanás, a reda de Satanás. De um momento de tão grande revelação, Pedro chega num momento de tão grande trevas. Mas Deus sabia exatamente como alcançar a Pedro. E Pedro passou por maus lençóis durante o tempo da cruz, os 13 dias até a ressurreição de Cristo. Ele realmente sofreu muito porque ele pensou que ele tinha perdido tudo. Ele teve muito sentimento de culpa, muita vergonha, uma depressão assim instantânea. Mas Deus conseguiu alcançar a Pedro, sabia exatamente o que Pedro precisava ouvir para voltar para os caminhos do Senhor. E assim foi. Deus é muito misericordioso, amados. E Paulo, por fim, Paulo queria permanecer numa religião e não queria entrar no seu destino. Então ele começou a perseguir aqueles que estavam seguindo a Cristo, aqueles que estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E Paulo não mediu esforços, até mesmo apedrejando Estevão. Mas parece que naquele momento em que ele apedrejou Estevão, talvez alguma sementinha tenha sido plantada no seu coração, porque Estevão não agiu como uma pessoa que estava sendo apedrejada por... Ele não agiu normal. Ele viu os céus abertos, ele viu a face de Cristo, ele viu o Senhor assentado em lugares celestiais, assentado no seu trono, e o semblante
de Estevão transbordava a glória de Deus e compaixão de Deus e perdão de Deus, orando para que fossem perdoados. Talvez aquilo tenha impactado a Paulo, mas Paulo teve de ter um encontro com Deus, um encontro que o lançou por terra e o deixou cego. Deus sabia exatamente o que Paulo precisava para conhecer a Deus, para se voltar para Deus, para ser atraído para Deus. Mas não pense que Deus está manipulando vidas. Deus sabe aqueles que não vão responder a nada. E Ele sabe aqueles que vão responder a uma coisinha, um evento pequeno, e alguns que vão responder a eventos grandes. Por exemplo, existem pessoas que apenas se consertam na vida, deixa Deus fora disso um instante. Há pessoas que só consertam na vida quando chegam no fundo do fundo do fundo do poço. Há casamentos que só são restaurados quando, né, os podres vêm à tona, quando há uma separação temporária. Tem coisas que... Tem gente que é meio difícil, né? E às vezes uma situação mais drástica, às vezes a morte de um filho, a enfermidade de um filho, isso que é terrível e trágico, às vezes isso traz pessoas mais próximas para Deus. Às vezes isso leva pessoas para longe de Deus. O diferencial de Deus é que Ele sabe aquilo que nos atrai e aquilo que nos afasta. E no caso de Jonas, era necessário ele passar 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe. No caso de Davi, Deus sabia exatamente o que ele precisava. Ele precisava que o profeta viesse, usasse da sabedoria de um profeta. Ele sabia que Davi tinha um coração tão próximo de Deus que não era necessário tanto para que ele adorasse a Deus, para que ele se submetesse a Deus novamente. Pedro, Deus sabia exatamente como alcançá-lo. E Paulo, Deus sabia exatamente como alcançá-lo. Deus sabe exatamente como te alcançar. Deus sabe como alcançar seus filhos, seus netos, seus avós, seus tios, seus pais, seus irmãos, aqueles por quem você ora, seus colegas de trabalho ou de escola. Deus sabe exatamente como alcançar essas vidas. Ore para que Deus tire as vendas dos olhos. Ore para que Deus não poupe esforços para que essas vidas tenham eternidade com Deus e não venham a ter uma eternidade no lago de fogo. Hoje nós somos muito superficiais. Nós achamos que é suficiente sermos boas pessoas para termos uma vida eterna com Deus. Mas Deus não mudou seus desígnios e seus planos e suas estratégias. Não há como obter salvação sem Jesus Cristo, sem o único que é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele é a porta para que nós possamos entrar nos braços do Pai, para que nós possamos voltar para a nossa casa, nosso lar celestial, por toda a eternidade. Lembrando que nós vamos viver no céu e o céu vai descer para a terra. Outro assunto para outro dia. Aliás, quero te convidar, se você não assistiu ainda nossas aulas do Apocalipse, venha fazer estudo de escatologia conosco. Vamos responder muitas das suas perguntas e identificar, até no fim do curso, você identifica até o que o seu pastor está pregando. Que tipo de linha escatológica ele tem, qual é o tipo de visão de Bíblia, visão mundo ele tem, com a sua cosmovisão. Isso não é para você brigar com o seu pastor, é só para você conhecer a palavra. Mas que coisa, gente. É para nós crescermos nas dimensões do Espírito e conhecermos mais ao nosso Deus. Amém? Amém. Deus tem desígnio e destino para a sua vida, assim como ele tinha para Paulo. Deus quer que nós saiamos um pouquinho dessa religiosidade que nós temos, para que nós entremos dentro do encontro que Deus tem para nós, sejamos preparados para o destino que Deus tem para nós. E no nosso destino tem vidas, vidas que precisam ser saradas, salvas, resgatadas, libertas, vidas que precisam ter um encontro com Deus. E nós podemos ser o milagre na vida dessas pessoas, o milagre de trazer a salvação para elas. Amém? Em nome de Jesus. Jesus é Deus.
mas ele também se alinhou com o Pai. Nós somos o templo do Espírito Santo e nós habitamos no tabernáculo vivo que é Jesus. Nós também podemos ser o poder da ressurreição na vida de muitos que estão ao nosso redor. Queremos ser, assim como Jesus, operadores de milagres. Amém? Milagres de cura, de restauração e de salvação. Em nome de Jesus. Diga assim: eu quero reconhecer a Deus no meu caminho. Eu quero reconhecer os encontros que Deus está querendo ter comigo, que Ele está marcando comigo. Eu quero reconhecê-lo nesses encontros. Eu não quero estar alheio, eu não quero deixar de perceber as visitações e encontros de Deus, as revelações de Deus em minha vida, em nome de Jesus. Amém? Se você preparou a sua ceia, vamos cear juntos. Apresente aí o seu pão diante do Senhor. Este é o teu corpo, Senhor, o corpo de Cristo, o pão da vida. Nós comemos de ti, Senhor, e te pedimos, gera transformação na nossa carne, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Gera transformação na mente, no coração, nos sentimentos, pensamentos e emoções. Gera mudança na nossa vontade. Alinha-nos, Senhor, com a tua perfeita saúde e com a tua perfeita vontade. Em nossas vidas, como no céu, seja feito, Deus. Em nome de Jesus, comamos do pão. Enquanto você termina de comer o pão, pegue mais um pedacinho aí que o Brasil também vai comer do pão. O Brasil come do teu corpo, Senhor. Gera, Senhor, levanta, levanta, levanta um remanescente nessa nação, cheio do poder da compaixão de Deus, da compaixão de Cristo. Levanta esse teu corpo brasileiro, Senhor. Levanta, levanta, levanta essa geração de jovens profetas e nazireus para preparar o caminho do nosso amado que está vindo. Jesus está voltando. E nós somos os batistas, nós somos os pequenos cristos, os cristãos, pequenos cristos. Nós somos aqueles em quem habita o poder da ressurreição. Nós queremos nos submeter a Ti, Senhor, para que nós possamos resistir ao inferno. O inferno não tomará posse da nossa nação, porque nós estamos guerreando, Senhor, porque nós confiamos na Tua palavra, nas Tuas promessas. Nós nos rendemos a Ti, nós resistimos ao inimigo, em nome de Jesus. Amém? Apresente aí o seu vinho, o seu cálice. Este é o teu sangue, Jesus. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Como nós precisamos do teu sangue, Jesus, para mudar o nosso DNA, para mudar as nossas ações e reações, para nos ajudar, Senhor, a manifestar mais do Espírito Santo, mais e mais e mais do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, para que morram cada vez mais as obras da carne em nossas vidas, que não haja lugar para as obras da carne, mas apenas lugar para o fruto do Espírito, Senhor. Faz este milagre em nossas vidas. Nós sabemos que em nossa própria força não é possível, mas que o Senhor faz o milagre em nós, mudando até mesmo que sendo teu o querer e o efetuar. Nós bebemos do teu sangue, Senhor. Muda o nosso DNA, muda o nosso DNA físico, espiritual, emocional, em nome de Jesus. E o Brasil, Senhor, o Brasil bebe do teu sangue porque nós precisamos tanto de uma mudança de DNA, Senhor. Realinha, Senhor,
Realinha, realinha, realinha a direita, a esquerda, o escambau A4, alinha contigo, Senhor, alinha-nos contigo, Senhor. Alinha-nos contigo, não com palavras e vozes do mundo, mas alinha-nos com a tua palavra, com a tua voz, com a tua promessa para a nossa nação. Nação adoradora, nação evangelista, nação que anda nos caminhos do Senhor, nação que adora em santidade e com extravagância, nação santa. Levanta o teu sacerdócio santo e real neste Brasil, Senhor. O Brasil bebe do sangue de Jesus. Lechaim. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Te louvamos. Santificado seja teu nome em nossas vidas, Deus. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Venha ao teu reino, venha ao teu reino, venha ao teu reino de maneira a destituir o reino das trevas de dentro de nós. Ressuscita-nos, Senhor, as partes de nós que ainda possam estar em algum sepulcro, ressuscita-nos, 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 lava-nos, limpa-nos, haja vida, haja vida, haja vida em nós, haja vida no Brasil, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sim e amém. Eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, meus amados, nessa semana, nessa batalha da semana, nessa batalha pela nossa própria submissão, pelos encontros que o Senhor terá conosco, de nós reconhecermos esses encontros, pelas vitórias sobre as trevas. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho Jesus Cristo, nosso querido, amado esposo Jesus, e em nome do Espírito Santo de Deus. Para o alto e avante! Sejamos vitoriosos em nossos encontros com o nosso amado, amém? Fique atento, aonde você estiver, o Senhor te levará como um ponto de encontro também com a divindade, com a plenitude de Deus para outros que estão ao seu redor. Em nome de Jesus, amém? Amo vocês. Shalom, shalom, amados.